De volta com o artigo 84 da Constituição, de volta para falarmos das competências privativas do presidente da República, tá? Vamos retomar a partir do inciso 23. Então vejam só, artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 23, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e a proposta de orçamento previsto nessa Constituição. Estou falando das chamadas leis orçamentárias, né? Do plano plurianual, do PPA, do plano plurianual e de gestão, que tem inclusive duração de 4 anos, da lei de diretrizes orçamentárias, que é feita com base no PPA, levando em consideração o plano plurianual, e também, né, da lei do orçamento anual. A lei de diretrizes orçamentárias não é o orçamento em si, ela institui, como o próprio nome diz, diretrizes a serem observadas na elaboração da proposta orçamentária, na lei do orçamento anual, que vai ser encaminhada, né, pelo presidente da República, a proposta da lei do orçamento anual, que vai ser encaminhada pelo presidente da República e aprovada pelo Congresso Nacional, né? Lá no artigo 163 da Constituição, do artigo 163 até o artigo 169 do texto constitucional, nós vamos estudar detalhadamente, né, essa questão orçamentária, tá? É uma competência do presidente da República encaminhar os respectivos projetos de lei, tá? Então eu tenho ele aí enviando a proposta orçamentária, enviando a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual para o Congresso Nacional. A gente vai estudar isso detalhadamente lá no artigo 163, 163 da Constituição até 169, tá? Já até me afastei aqui, ó, para o mais importante, tá? Uma questão recorrente aí relacionada à competência privativa do presidente da República, uma competência para prestar contas relativamente ao exercício anterior, uma prestação de contas da presidência da República. Então, ó, compete ao presidente, né, à presidência da República, prestar contas da presidência relativas ao exercício anterior. Então, coloquei como referência aqui, ó, 2015. Então, naturalmente, é uma prestação de contas referentes ao exercício anterior, que foi 2014, tá? Aí, o que a gente tem que observar, ó? Quando eu tenho a apresentação dessas contas presidenciais, tá? Até 60 dias após a abertura da sessão legislativa, que, como nós já vimos lá no artigo 57 da Constituição, acontece no dia 2 de fevereiro, tá? Então, quando o presidente da República apresenta as contas em até 60 dias após a abertura da sessão legislativa, a competência para julgar essas contas é do Congresso Nacional. Nós já estudamos isso lá no artigo 49, inciso 9. Compete ao presidente da República julgar as contas, não, compete ao presidente da República, desculpe, compete ao Congresso Nacional, julgar as contas do presidente da República quando essas contas são apresentadas dentro desse período de até 60 dias após a abertura da sessão legislativa, que é o dia 2 de fevereiro, tá? Porque se isso não acontece, se o presidente da República não presta contas para o Congresso Nacional, ele não está livre dessa prestação de contas, não. Ele vai prestar contas para quem? Para a Câmara dos Deputados. Então, coloquei aqui, ó, não apresenta dentro do prazo acima, até 2 de abril, 60 dias, já calculei aqui para vocês, né? Tendo em vista que este mês, né, este ano, fevereiro, tem 28 dias, né? Então, sempre vocês terão que ter cuidado. Vai contar ali os respectivos dias, se bem que questão não chega tanto não, tá? Mas observar aí quando que dão ali, quando que eu tenho, né, o vencimento desses 60 dias. Ah, então, ó, 2 de abril, no meu exemplo aqui, tá? Aí passa a ser uma atribuição de quem? Uma competência privativa de quem? Da Câmara dos Deputados, artigo 51, inciso 2º, tá? Isso tem a ver, gente, com o inciso 24. Olha só o artigo 84, inciso 24 da Constituição da República. Compete privativamente ao presidente da República prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Então vejam que o artigo 84 fala, né, dessa competência aqui, ó, de encaminhar para o Congresso Nacional.
mas não fala a respeito dessa competência da Câmara. Então é por isso que é importante você lembrar do 49, inciso 9, e lembrar do 51, inciso 2º, tá? Se está dentro dos 60 dias, né, após a abertura da sessão legislativa, eu tenho uma competência do Congresso Nacional. Se extrapola esse prazo, eu tenho uma competência privativa da Câmara dos Deputados, artigo 51, inciso 2º, tá? Entraria, gente, na competência aqui, ó, do inciso 27. Olha só o inciso 27 do artigo 84, ó. Compete privativamente ao presidente da República exercer outras atribuições previstas nessa Constituição. Então, olha só, a prestação de contas para a Câmara dos Deputados não está prevista, não está arrolada no artigo 84. Só que as atribuições, as competências do artigo 84 não são taxativas, são meramente exemplificativas. A Constituição pode, em outros dispositivos, instituir outras competências para o presidente da República. É o que está acontecendo aqui, ó. Ele tem o dever de prestar contas não apenas ao Congresso Nacional. Se ele apresenta dentro dos 60 dias aqui, ó, vai ser no âmbito do Congresso. Mas se ele apresenta após, vai ser uma competência da Câmara dos Deputados, tá? Mas igualmente o presidente da República continua com o dever de prestar contas, né, dos seus gastos, dos gastos da presidência da República ali, ó, ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, que tem como função típica a função fiscalizadora. Tá? Então percebam, né? O Congresso sempre está fiscalizando os atos do presidente da República, os atos do chefe do Poder Executivo. Tá? Então atenção com o inciso 24, né, e de quebra aqui, né, já falei para vocês aí a respeito do inciso 27. 25, podem marcar o inciso 25, outra questão super comum em concursos públicos, porque vai ter correlação com o parágrafo único, tá, do artigo 84, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então vejam só o inciso 25, ó. Compete privativamente ao presidente da República prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Então, ó, provimento e extinção dos cargos públicos federais na forma da lei. Uma competência privativa do presidente da República, tá? Então, a gente vai ver, né, a correlação que o inciso 25 tem com relação ao parágrafo único. Nós vamos ver que o presidente da República pode delegar, né, essa competência aqui para outras autoridades, mas não vou colocar isso agora não, a gente vai deixar isso para o nosso próximo encontro, tá? Que é uma aula específica sobre o parágrafo único, que inclusive é o ponto mais cobrado em todos os concursos públicos com relação ao artigo 84, tá? Não perca a nossa próxima aula, eu vou falar a respeito do parágrafo único e dessa possibilidade do presidente da República delegar determinadas competências que estão aqui arroladas, tá? Mas esse é assunto para o nosso próximo encontro, artigo 84, parágrafo único da Constituição. Por enquanto, lembrem-se do seguinte, ó, é uma competência privativa do presidente da República prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Inciso 26, que a gente já estudou em processo legislativo, lá no artigo 62, compete privativamente ao presidente da República editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62. MP, medida provisória, ato de quem? Edição de quem? Edição do presidente da República. Tem força de lei ordinária, porque eu não posso ter medida provisória, né, referente a assunto aí tratado por lei complementar, e eu tenho que lembrar que a medida provisória ela precisa ser convertida em lei ou não pelo Congresso Nacional. Então é um ato, né, normativo do presidente da República, emanado pelo presidente da República, uma medida provisória, mas que depende da atuação do Congresso Nacional, né, da conversão por parte do Congresso Nacional daquela medida provisória em lei, se o Congresso entender que precisa, que tem que realmente convertê-la. Caso ele não faça isso, a medida provisória vai perder a eficácia. Nós já estudamos isso lá no artigo 62 da Constituição da República, tá? Então, ó, percebam, inciso 23, inciso 24, inciso 25, inciso 26 e 27 do artigo 84. Finalizamos os incisos do artigo 84. O mais importante, tá? Tá no 24 e no 25, tá? Marquem o inciso 25 aí, no nosso próximo encontro eu vou falar com vocês a respeito do parágrafo único e a gente vai ver a questão mais cobrada sobre o artigo 84 em qualquer tipo de prova, qualquer que seja a banca examinadora, tá? O foco, a atenção
principal de qualquer estudante para concursos públicos no Brasil com relação ao artigo 84 tem que ser o parágrafo único do artigo, uma questão realmente recorrente, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo então, com a importante aula sobre o artigo 84, parágrafo único.